Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Clube dos Dividendos. Eu sou o Bruno Mazzoni, hoje dia 13, vamos falar sobre CSN Mineração, que divulgou um bom resultado, confirmando outro bom resultado da Vale. CSN veio na mira, veio na rabeira, ótimo resultado, um crescimento robusto trimestre contra trimestre, então a gente vai falar sobre essa alta de 170% nos resultados, comentando aqui sobre os principais fundamentos da companhia. Certo, pessoal? Trazendo para vocês aí uma atualização da tese de investimentos para esse terceiro trimestre, seguindo o resultado do segundo TRI, que foi divulgado ontem, dia 12 de agosto. E aí caímos no macro, né? Um pouquinho aqui de cenário para o minério de ferro, tá? Os múltiplos e dividendos da CSN, tá? E depois um pouquinho de opções. Terminamos falando de análise gráfica da CSN, que está em um suporte importante, esteve ao longo do mês de agosto e também o mês de julho e junho em grandes pontos de compra para quem acha relevante a parte de preço, tá? E aí vou mostrar para vocês nesse vídeo para onde vamos, né? Qual que é o preço teto, preço alvo para a CSN de acordo aí também com a precificação do minério de ferro. No mais, disclaimer tá na tela, eu sou o Bruno Mazzoni, analista CNPI técnico, seja muito bem-vindo ao Clube dos Dividendos. Pessoal, eu começo com essa highlight da Infomoney. Camille Bocanegra comenta pra gente o seguinte: CSN Mineração, Semin, lucra 1,5 bilhões no segundo trimestre, no balanço do segundo trimestre, alta de 170%. A mineradora divulgou seus resultados ontem, né? Nessa noite aí de segunda-feira, dia 12. Então foi um ótimo resultado, tá? Quando a gente esmiuçar a apresentação, aqui eu vou trazer o release para vocês, que traz as principais informações financeiras, é bem verdade, tem a ITR já disponível no site de RI da CSN Mineração. O que mais importa para você, pessoal, é que ela passou por um ciclo de queda, volume de vendas 2022 com lockdown mais severo ainda na China, depois um crescimento em 2023 do volume de vendas, mas queda, tá, na margem, tá? 2024 começa com queda na margem e agora se estabiliza, assim como sinalizou a Vale. Então nós estamos vivendo em 2023 com volume de vendas até superando, tá, um retrovisor um pouquinho mais fraco que foi 2023, mas as margens melhorando, seja pela alta do câmbio, seja pela alta do minério, que teve uma alta do minério no segundo TRI. Tá? Agora ela vai capturar a baixa do minério no terceiro trimestre, que será, talvez sim, talvez não, compensada pela alta do dólar frente ao real. Lembrando que CSN é exportadora, tá? E ela é mais exportadora, tem um viés mais predominante, tá, de exportação ali para a China, tá, do que, por exemplo, se nós olharmos para as siderúrgicas. Tá? Como a própria siderúrgica, Companhia Siderúrgica Nacional, a nave mãe ali, tem uma diversificação maior de exportações. A CSN é mais mirando ali, aliás, ela agrega gregos e troianos ali, né? Exporta para o Japão, exporta também para a China, essa é a CSN. Então ela depende do gigante asiático, assim como a China, sem dúvida nenhuma. Tá? Ela tem fluxo de caixa livre, pessoal, que estava um pouquinho abaixo do 1 bi, agora volta a ter 1 bi 180 de caixa livre. Então ela senta aqui para o terceiro TRI com 1 bi tranquilamente. Tá? Ela praticamente não tem alavancagem. Viu o seu volume de vendas aumentar, isso é importante. Veja que o mercado externo, o verde mais claro, é muito mais pujante, quase 10 milhões aí de toneladas, creio eu, se eu não estiver olhando errado exatamente, mais de 10 milhões de toneladas. Tá? Enquanto não chegamos nem a 1 milhão nesse segundo TRI de 2024, pessoal, o importante é o seguinte: nós temos ali uma desaceleração do volume de vendas ainda em 2024, se compararmos em 2023, de 11,2 para 10,7, mas é uma desaceleração bem pequenininha. Então 2024, continuo com a tese, em relação a 2023, para as cíclicas, de maneira geral, quase que geral, tá? Eu acho que quem vai acelerar muito são os frigoríficos, por causa da queda muito forte dos grãos e da atratividade desse mercado cada vez mais abrindo novas divisas para exportação. Então, frigoríficos saem na frente nas cíclicas, na minha opinião, esse ano. Mas as mineradoras e talvez siderúrgicas, siderúrgica é um bicho diferente, mas a gente pode colocar no mesmo balaio rapidinho, elas devem ter 2024 performando muito parelho com 2023. Ou seja, você que gosta de fazer valuation quantitativa, PL, EV/EBIT, dividend yield, alavancagem, é um ano bom. Tá? Porque a gente deve performar aí nos próximos 6 a 12 meses com um valuation bem parecido, um fundamento bem parecido. Tá? E se você acredita que estamos no soft landing, ou seja, desacelerou, 2022, 2023, 2024, você acredita que vamos subir, tá? Agora para um ciclo de reaquecimento econômico,
e a inflação já cedendo, tá? Beleza, pessoal, agora talvez esteja nos melhores momentos para se investir no setor. Quem me assiste e está na ótica de recessão, eu vou contemplar no gráfico para vocês o preço, tá? Mas a ótica de recessão, sem dúvida nenhuma, traz para você no segundo semestre de 2024 um aporte não tão robusto assim, tá? Um aporte menor, tá? Em cíclicas e aumentando aí a sua capacidade de aportar com 15, 20% de queda caso o mercado venha a ter um processo recessivo. A gente sofreu um lampejo ali de recessão no último payroll. Essa semana, payroll dos Estados Unidos, né? Sexta-feira, primeira sexta-feira de cada mês. Essa semana que falo com vocês, dia 13, dia 14, quarta, 15, quinta. Quinta-feira é um dia importante para cíclicas, porque temos dados de atividade econômica nos Estados Unidos e na China. China na madrugada de quarta, se não me engano, e Estados Unidos 9h30 na quinta-feira com vendas no varejo. Tá? Temos vendas no varejo também na China, que não necessariamente é um dado de indústria, um dado de fomento à construção civil ou à infraestrutura de maneira geral, que seria extremamente importante para a Semin, no minério de ferro, mas é um dado que traz ali a expectativa, e a expectativa faz preço de atividade econômica aquecida. Isso é importante para as commodities. Nós estamos numa sazonalidade em que os portos lá na China estão cheios de minério. Então, o estoque está alto. Tá? Então, isso faz sentido quando olharmos para o preço do minério, ver ele caindo. Mas essa sazonalidade, pessoal, ela termina de março a setembro, minério fraco. De setembro a março, minério forte. Então, setembro é o grande mês. E setembro e março são os 2 meses de mudança de humor para o minério de ferro, sazonalidade. Principalmente de 2020 para cá, pandemia. Outro dado de valuation importante, na minha opinião, se você tem o meu cenário, que vamos passar ali 6 a 12 meses sem grandes crescimentos, mas sem a recessão. Então, o nosso ciclo econômico é de estabilização para o próximo. Qual que vai ser o próximo? Recessão ou reaceleração, soft landing? Aí, deixe nos comentários. Aí você vai fazer a aposta. Aporto mais em renda variável, aporto menos em renda variável e mais em bonds. Se você quer ter recessão, por exemplo, são títulos, tá? Porque os yields caem e o valor de face sobe e você lucra na marcação a mercado. Mas aqui é uma empresa caixa líquida, tá? Então, isso é muito importante, pessoal. Isso é muito, 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 muito importante. E a empresa volta a fazer caixa, tá? Nesse segundo tri, chegando aí a um patamar extremamente agradável, tá? De caixa. Então, a empresa tem uma recessão. Por exemplo, a Semin teria tranquilidade em passar ali bons trimestres sem necessidade de follow-on, sem necessidade, de repente, de se capitalizar de uma maneira mais abrupta, tá? O minério de ferro, pessoal, vamos lá. Tem esse mês aqui de agosto, ainda um mês fraco. E ele está cumprindo esse mês fraco. O que eu coloco para vocês de preço? Tá? Ele tem ainda tranquilamente espaço para ceder entre $97,40, estamos próximo, 95,70, estamos próximos, e 94, um pouquinho mais abaixo. Eu não gostaria de ver o minério de ferro em agosto abaixo dos 95,70. Certo, pessoal? Por quê? O meu cenário de lateralização, ou seja, 2023 e 2024, a gente não vai mudar muito de precificação. E para isso, como nós estamos na mínima de 2023 agora, e também na mínima de 2024, é muito importante que os comprados apareçam, que os compradores apareçam. E aí uma reunião do Politburo pode ajudar bastante lá na China, com algum tipo de estímulo ou planejamento de crescimento ao longo para esse segundo semestre. Tá? Então o cenário que eu tenho para o minério é o cenário de 2017 e 2018. Tá? Então é esse cenário aqui, ó. Ele perde volatilidade, mas ele não ganha tendência, tá? Ele fica lateral, certo? Se a gente traçar aqui linhas horizontais, lá de 2017 a 2018, ele ficou lateral. É isso que eu estou fazendo e pretendo que continue ao longo de 2024. Lateral, caranguejão, beleza? Agora, quem acha que é recessão, pessoal, aí você tem que olhar lá para 2014 a 2016. Recessão, traçar mais forte aqui para vocês. Aqui, ó, queda. Eu estou bem em cima, né, do gráfico. Vamos mudar aqui, ó. Queda forte, certo? Vocês estão vendo bem. Nós, na minha opinião, já tivemos esse ciclo. 2022, 2023. Já tivemos, tá? Então, são especulações em relação a ciclo econômico que eu estou dizendo para vocês. O que isso reflete nos seus aportes na Semin, pessoal? Caso você, 2 pontos, e aí faço merchan do Macro Trader, que é o treinamento que eu sempre deixo na descrição para vocês de minha autoria, né? Que invisto no longo prazo, mas uso cenário macro e cenário gráfico técnico para comprar mais ou menos. Porque eu acho relevante o preço e o cenário macro, condições macroeconômicas. Agora, se você não acha, pessoal, pula essa parte de comprar menos ou mais. Você sempre vai comprar a mesma coisa, é mais uma curiosidade para você
tentar entender quando que começa um próximo ciclo. Na minha opinião, não é 2024. 2024 ainda mantém um ciclo de lateralização, de acomodação, commodities, inflação, juros, mundo afora. Tá? A gente deve manter uma acomodação baixa volatilidade. E aí 2025, talvez a gente encare um próximo ciclo. Crescimento, soft landing. Recessão, hard landing. São os temas aí em inglês para ficar bem chique. Pessoal, o preço justo de Graham está em R$ 5,72. Hoje as ações negociam a R$ 4,93. Estão 80 centavos aí de desconto em Graham. É bacana. Dividend yield maior do que o preço-lucro. Tá? Mas é uma empresa cíclica. Então não olha o preço-lucro. Olha a alavancagem e dividend yield. E está tranquila. Quando a gente vai para os fundamentos, tem caixa de sobra, capitalização recente. Então, assim, ela tem dinheiro para suportar uma recessão. Se não vier recessão, ela tem dinheiro para aumentar logo os dividendos. Ano passado pagou 70 centavos. Esse ano aqui vai batalhar para pagar 70. Não deve chegar nisso. Tá? Esse ano ela pagou 25 centavos. Vamos olhar o mapa de calor? O mapa de calor nos diz o seguinte. Tá? Ano passado, 2023, ela teve sim datas cortes em novembro e em dezembro. Tá? Só que este ano, pessoal, ela pagou 18 centavos no primeiro semestre. Ano passado, ela pagou 32 mais 11, 43. Tá? Então, de 43 centavos, caímos ali mais da metade, para 18. Então, é interessante a gente chutar, fazer um chutômetro, apesar dos resultados terem melhorado, pessoal, que ela diminua aqui pela metade, 70 vai para 35. Eu acho que um pouquinho mais, tá? Você imaginar ali entre 38 e 48 centavos para esse ano, tá bem justo, tá? Então eu vou chutar aqui dois preços tetos para vocês. Um lá em 38, que foi o mesmo que ela pagou em 2021, R$ 6,33, tá? E o outro de 48, tá? Seria mais otimista aqui, levando em consideração a evolução dos dividendos em 2024 em relação a 2023. Caiu pela metade no primeiro semestre, e aí vai dobrar no segundo semestre? Se dobrar, vamos lá para 50 centavos, 48 centavos, 8 a 8,50 de preço teto. Tá? 8 a 8,50 de preço teto. Aí nós teríamos uma larga vantagem de mais de 70%, tá? de Bazin, certo? Mais de 70%. Gostou aqui do Bazin, pessoal? Faço o merchan do scanner da bolsa. Mirem aí a sua câmera para esse QR Code que vocês vão ter acesso ao scanner da bolsa, essa plataforma que tem Market Breadth e também a tabela de Bazin bonitinha com os dividendos mensais. Tá? Feito isso, pessoal, caímos na parte de opções. Rapidamente, mais um parceiro que é o Jumba, só para tentar colocar para vocês que acham relevante preço. No curto prazo, quais são as travas, tá? Uma primeira trava nós temos nos R$6. Aliás, os R$6 é uma trava forte, tá? R$6 é uma trava forte para a Semin e 5,40, tá? Entre R$6, então, e 5,40, 5,40, R$6 são as duas paradinhas. Eu já chego na análise gráfica, tá? Aqui é só importante para você que já mexe com opções, tá? Já mexe com opções e quer ali tentar achar um strike interessante para sua call, para sua put. Eu que gosto muito do Jumba e eles têm research somente de opções. Então faço o merchan no nosso parceiro. Agora é eles que vão dar aqui lugar ao QR Code para vocês. Tá? O outro item que eu olho aqui do Jumba, que é um indicador técnico de opções, é o Market Gama, que mostra para gente que 5,80 então é o gama máximo positivo. Para o próximo trimestre, ou para esse trimestre, perdão, tá? A gente tem 5,80 como a principal barreira. Eu já chego na minha análise gráfica para você. Tá? E 4,85 como um grande suporte. Os preços hoje, pessoal, estão a 5,27. Tá? Então tenha um bom ganho até os 5,80 e uma perda relevante até os 4,85. Me parece, tá, que essa é uma boa volatilidade para se ter de melhor compra e melhor venda na Semin. Você que aporta todos os meses, mas também pode, de repente, especular com opções. Tá? Então, os 4,85, 5,80 é um range aí de R$1. Quando eu levo para análise gráfica, pessoal, eu tenho o seguinte, tá? Eu ganho um pouco mais de gordura, tá? A Semin está descontada, esteve, né, ao longo de todo o trimestre e eu espero ter gerado valor para vocês, né? Porque esses pontos aqui estão caducando já no canal, mas deu muito certo. Por quê? A Semin foi muito, vamos dizer assim, alegre, foi muito harmoniosa com quem investe para longo prazo, porque nós estamos aí a 1, 2, 3, 4, 5 meses laterais. E a análise técnica disse pra gente que, olha, dos 4,82, especificamente 4,82, 4,66, eram pontaços, ordem limitada, venda de put, etc. Então ali deu muito certo. Faltando 4,49, não tocou. Então esses são os meus suportes, tá? Os suportes que vocês estão vendo aqui abaixo, a outra bolinha vermelha, tá?
que vão do 3,80 até os 3,50, já entra um cenário recessivo, de minério abaixo de $90, tá? E não suportando ali nos 94, beleza? Então eu trago para vocês ali, quem acompanhou ao longo do vídeo e tem o cenário viés recessivo, nesse momento a Semin não está cara, você estaria comprando 30% da sua capacidade e guardando 70% para engordar as compras aqui, abaixo dos 3,80, por exemplo. É só isso. Quem acha relevante cenário macro e análise gráfica pode utilizar essas duas escolas, vamos assim dizer, para investir mais naquele mês específico ou menos, mas sempre investir. Tá? Então, sempre o DNA de investidor. É só esse Q de especulador, que você pode assim chamar, tá? Porque você utiliza, além do fundamento, além do valuation, né, você também utiliza cenário macro e cenário de price action, de preço, análise gráfica. Preço teto meu, pessoal, vai estar ali entre 6,23 e 5,82. Tá? Esse é o meu preço teto. Então, estamos a 5,27. No Jumba, na plataforma de opções, os 5,80, e aqui a gente tem um cluster, né? Tanto análise gráfica como análise de opções aqui, indicador market gamma, nos coloca, ó, 5,80, tá? Para esse vencimento, estamos falando de agosto e setembro, né, praticamente, é uma grande trava. Tá? Então faz sentido colocarmos aqui o 5,82 no meu ponto de vista, o 5,80 no market gamma como um preço teto relevante. A partir do 5,80 eu compraria menos, tá? A Semin, especulando, por exemplo, que ela poderia voltar aos 4,82, tá? Que é o nosso suporte início do mês. Beleza, pessoal? Então, para esse trimestre, 4,49 é o único que não tocou da zona de suporte, que é o meu cenário base, e o preço teto 5,80 a 6,23. Você que está me escutando e acha que já no curto prazo, para esse rally natalino, o minério de ferro começa a esquentar no final de setembro, você acha que já vamos para um ciclo de expansão? Pessoal, o ciclo de expansão, se você tem esse cenário no curto prazo, não tem porquê você diminuir os aportes a partir dos 5,80. Acho relevante diminuir? Acho, mas diminua muito pouco se você tem um cenário de expansão. Por quê? O alvo é o IPO, tá? É 8,50, tá? E depois 10,3. Beleza? Esse é o ciclo de expansão da Semin de curto prazo. Eu acredito que ela vai expandir? Sim, só não no curto prazo. Por quê? Porque não tem um ciclo de reaquecimento econômico até as eleições norte-americanas se concretizarem, todo mundo saber quem é o presidente. Tá? Até uma próxima reunião do Politburo na China, tentando ali esmiuçar algum tipo de incentivo mais forte para indústrias específicas como de infraestrutura e imobiliário. Então eu preciso de dados. Seria um Nostradamus bem chutão. Então eu prefiro ser conservador. A partir dos 6,20 ou dos 6,80 eu diminuiria o aporte em cíclica, na Semin, no caso. Tá? Mas esse tipo de análise vale para todas as cíclicas, talvez excluindo frigoríficos. Tá? Talvez excluindo frigoríficos e celulose não muito, mas principalmente frigoríficos, por causa da queda infinita dos grãos. Tá? Então as margens dos frigoríficos estão descomprimidas, o que pode forçar. Vocês já viram como é que tá uma JBS, uma Marfrig, né? Subindo sem parar. Certo? Feito isso, um abraço, pessoal. Links na descrição dos nossos parceiros. Os QR Codes passaram na telinha para vocês. Voltem o vídeo. Até o próximo conteúdo. Tchau, tchau.